A paz do Senhor, queridos. Vamos de EBD? Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Esta revista está sendo comentada pelo pastor Natalino das Neves. É um pastor muito capacitado teologicamente e é uma revista muito boa. O tema deste trimestre é Separados para Deus. Então aqui neste canal você vai encontrar todos os vídeos para todas as aulas deste trimestre da Sala dos Jovens. Já quero adiantar que os meus vídeos aqui serão mais rápidos, tá bom? Serão vídeos curtos e eu não vou ficar muito preso a fazer toda a leitura da revista e comentar toda a revista, toda a lição, na verdade, porque tomaria muito tempo, tá bom? Também não vou ficar preso em termos teológicos, ficar comentando coisas muito técnicas para também enxugar o tempo. Então, meu foco principal aqui nesse vídeo será a aplicação, tá bom? Então, eu estudo a revista e eu vou tirando aqui o que pode ser aplicado para o nosso dia a dia, beleza? Então, vamos lá. Lição de número 2, que tem por tema o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo, tá bom? O texto principal está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, está escrito assim: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. O resumo da lição: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Então, 2 pontos aqui para entendermos rapidamente o que foi lido aqui. Primeiro, Davi, ele acredita que o pecado, por ser oculto, ele seria tratado de forma mais branda por Deus. Como o pecado não é público, o pecado é oculto, somente ele e ela sabiam disso, então ele acreditava que Deus ia tratar isso de uma forma mais branda, tá? E também aprendemos aqui que diante de Deus nada fica oculto, tá bom? Não há nada oculto diante de Deus e pecados ocultos para Deus também são tratados com seriedade, beleza? O texto bíblico da lição está em 2 Samuel, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 29, tá? Então eu aconselho que você faça essa leitura com muito cuidado, com muita cautela, observando todos os pontos, tá bom? Então vamos lá. A introdução diz assim: nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes da sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. O primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar aqui, fazer você pensar, é o seguinte: a Bíblia, ela não conta a história de super-heróis, tá bom? A Bíblia, ela conta a história de homens e mulheres igual a mim e igual a você. E a Bíblia faz questão de mostrar os erros, os pecados, os defeitos dos personagens que ela se propõe a nos contar as histórias, tá bom? Então, assim como todos, o rei Davi não é diferente. Ela mostra os seus acertos, ela mostra os triunfos do rei Davi, mas ela também faz questão de mostrar os defeitos do rei, os pecados do rei. Por quê? Porque a Bíblia conta a história de homens e mulheres pecadores, como nós. A proposta não é contar histórias de super-heróis, tá bom? Primeiro tópico. Primeiro tópico tem por tema o pecado sobre a perspectiva de Deus, tá? O pecado sobre a ótica de Deus. O primeiro ponto do primeiro parágrafo é o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército,
decidiu ficar no palácio. Observe, em vez de o rei acompanhar o seu exército, o rei fica em casa. Posso te dizer uma coisa? O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, ele vai citar algumas peças para nos fazer entender o que ele está propondo. Olha o que ele cita: armadura, lutar, couraça, escudo, capacete e espada. Preste atenção. O apóstolo Paulo está falando para a igreja, que a igreja ela luta uma batalha espiritual. Então eu posso dizer aqui que a igreja ela é um exército aqui na terra lutando batalhas espirituais, tá bom? É o que o apóstolo Paulo vai tratar aos Efésios capítulo 6. Revestimos de toda a armadura de Deus, vai trazer essa ideia de uma luta, não física, espiritual, tá bom? Então Davi não vai com o exército. Observe, se a igreja é o exército, não fique em casa. Davi ficou em casa ao invés de acompanhar o exército. Então o que eu posso compartilhar com você aqui é: acompanhe a sua igreja. Vá aonde a sua igreja vai. Esteja com a sua igreja. Lute as batalhas com a sua igreja. Esteja lá quando a sua igreja precisar de você. Esteja lá quando o seu líder precisar de você. Esteja lá quando o seu pastor precisar de você. Quando algum membro da igreja for ferido, esteja lá para estender a mão. Não fique em casa, tá bom? Então vá à igreja. Não caia na onda dos desigrejados, que não precisa frequentar a igreja, que é só ficar em casa. Não faça isso, tá bom? Vá e frequente uma igreja. Essa conversa de que a igreja sou eu, a igreja é você, não é bíblica, tá bom? Ninguém é igreja sozinho. A Bíblia nunca disse isso. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos apenas membros que todos juntos, então, no coletivo, passamos a ser igreja. Então, vá aonde a sua igreja vá. Esteja com ela, tá bom? Quando Davi fica em casa, lá no finalzinho, diz que tudo começou com ociosidade, olhar lascivo e imprudente, planejamento para o ato e o adultério consumado. Tudo isso daqui seria evitado se Davi tivesse com o exército. Então, preste atenção. Existem muitos pecados que podem ser evitados se você estiver com a sua igreja, estiver ocupado na obra de Deus, tá bom? Então, muitas coisas podem ser evitadas quando você está ocupado com a sua igreja, trabalhando para Jesus, tá? O segundo negrito diz assim: o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Aqui vai tratar de assuntos que são relativizados e acabam, no meio social de algumas pessoas, acabam não sendo mais pecado. Aquilo que era pecado antes é relativizado e agora passa a não ser pecado mais. Um exemplo: Deus nos aceita como a gente não precisa mudar, essa história de mudar de vida e tal. Não, deixa eu te falar uma coisa. Um amigo, um pastor que eu admiro muito, teólogo, pastor César Cavalcante, ele diz uma frase, ele é reitor da Faculdade Teológica Bethesda, da qual eu sou aluno. Ele diz uma frase: Deus não te aceita do jeito que você é. Deus não aceita a mim do jeito que eu sou, certo? Por quê? Porque se Deus nos aceitar como somos, não precisa de graça, não precisa de cruz, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de ceia, não precisa de mais nada. Então, se Deus nos aceita como a gente não precisa de mais nada. Mas a verdade não é essa. Deus não nos aceita como somos. Mas a boa notícia é que Deus nos recebe como estamos, tá bom? Um exemplo clássico: o filho pródigo, quando voltou, o pai, mesmo ele estando sujo, com a veste suja, provavelmente com um odor fétido, certo? Mesmo ele estando em mau estado, o pai abraçou e o pai beijou ele. Só que ele não permaneceu sujo na presença do pai. O pai recebeu ele sujo, abraçou ele sujo e beijou ele sujo.
Só que depois o pai deu um banho nele, trocou as vestes dele, colocou anel, colocou sapato e deu festa. Então Deus te recebe como você está, mas você não permanece como está na presença dele, tá bom? Segundo ponto aí, o terceiro ponto, na verdade, o terceiro parágrafo diz assim: os planos de Davi para encobrir o seu pecado, tá? Aqui vai falar nesta coluna, eu vou destacar aqui este texto. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os seus desejos, agora estava enviando a conta. Entenda, o que Davi sentiu ali foi um breve momento de prazer e carregou feridas para o resto da sua vida, consequência que atingiu toda a sua casa. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Lucas capítulo 4, versículo 5. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo. O diabo leva ele a um ambiente e mostra para ele os reinos. Só que o texto diz, mostrou-lhe por um momento de tempo. Por quê? Porque tudo que o diabo tem para oferecer para você dura só um momento de tempo. Mas o que Deus tem para você é eterno, nunca passará, tá bom? Então, resista os desejos, os prazeres momentâneos, porque Deus tem recompensas eternas para você, tá bom? O segundo tópico está escrito assim: o pecado sob a perspectiva de Deus, tá? O pecado é algo desagradável para Deus. Lá no finalzinho diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que está dizendo aqui? Que em torno de Davi estava tudo tranquilo. Ninguém estava falando nada, questionando nada para ele. Ele já tinha executado o homicídio de Urias, a mulher estava vivendo com ele e ninguém falava nada. Para todo mundo estava tranquilo, mas para Deus não. Então tome cuidado. Mesmo que para todos à sua volta esteja tranquilo, saiba que a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Talvez para todo mundo não tem nada a ver, mas para Deus pode parecer mal. Tenha que tomar cuidado com isso, tá bom? Segundo ponto, não estava tudo bem. Lá no finalzinho, lá embaixo aqui desta coluna, diz: Deus criou o ser humano e o proveu de livre-arbítrio para tomar suas decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados, tá? Então aqui Deus ele concedeu o livre-arbítrio para nós. Então nós somos livres para agir, para plantar, tá? Só que Deus depois vai cobrar de nós. Deus vai nos responsabilizar, ao contrário do que dizem os nossos irmãos calvinistas, né? Que Deus ele predestinou tudo, Deus ele decretou tudo. Tudo que você faz de mal, você não faz porque você escolhe, você faz porque Deus decreta. E lá no juízo final, como que fica? Lá no juízo final, você se apresenta diante de Deus, Deus vai te condenar pelos seus atos e você diz para Deus: ah, mas eu não fiz isso porque eu quis, eu fiz isso porque o Senhor decretou. Então, neste pensamento, Deus seria o responsável pelo mal. E seria injusto Deus nos julgar por algo que foi Ele que decretou, tá bom? Então, neste ponto, eu já quero indicar para você o meu livro, Amado, mas Sem Céu. Aqui eu trabalho no texto do Jovem Rico, tá? A soteriologia, a doutrina da salvação, na perspectiva arminiana, contra o calvinismo, que diz, por exemplo, que Deus só ama quem ele elegeu para salvar. Lá no texto do Jovem Rico, não foi assim. Jesus amou ele e o jovem foi embora sem a salvação, tá bom? O WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo. Você pode pedir de qualquer lugar do Brasil. Eu envio para você com frete grátis. O livro está saindo apenas R$ 29,00, tá bom? Então, dando sequência aqui, ponto 3, negrito 3. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Eu frisei aqui esta parte, bem no meio da coluna. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo
em pecado e se sentindo os intocáveis. Então, assim como Davi estava vivendo tranquilamente em pecado antes de ser confrontado pelo profeta Natan, mandado por Deus, existem muitos nos nossos dias, tá? Então, o que falta nos nossos dias é profetas Natãs, que tenham coragem de caminhar até os grandes reis, aos que vivem em pecado, e apontar o dedo e dizer que está errado. Davi, enquanto neste ato, nós temos vários, muitos, mas precisamos de Natãs, tá bom? Perdoa. Tópico 3 diz assim: o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Deus. Lá no final da coluna diz assim: é interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Aqui vai trabalhar o sentido. Nesse sentido, é o mesmo pecado, só que dependendo de quem está cometendo o pecado, a punição é diferente, o tratamento é diferente, tá? Então são dois pecados iguais. Duas pessoas mentiu, entendeu? Só que uma é mais influente, uma tem uma oferta maior, você entendeu? Então essa pessoa mais influente, tem um poder aquisitivo maior, ela vai ser tratada de forma muito mais branda do que outra, sendo que o pecado é o mesmo. Ou quando o pecado é o próprio pessoa que está julgando. Por exemplo, a pessoa vai julgar alguém que mentiu e ela é mentirosa, só que ela julga ele com mais severidade, enquanto ela mesma não se corrige, tá bom? Então essa é a questão aqui. Segundo ponto, a confissão de Davi, tá? Então, Davi, ele é dito aqui, Deus lembra a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei, tá? Então, o problema de Davi, que Deus expõe, é que ele foi ingrato, porque Deus deu de tudo para ele, e mesmo assim não estava bom. Então, muito ser humano tem esse problema da ingratidão. Nós precisamos entender que precisamos ser gratos a Deus por aquilo que ele já tem nos dado, principalmente pelo seu Filho Jesus Cristo, que ele já nos deu a salvação, a graça, a misericórdia. Precisamos ser gratos a Deus, tá? Lá embaixo diz, para uma vitória era preciso uma confissão com um verdadeiro arrependimento. Aqui é interessante dizer que Deus está pronto para te perdoar, para me perdoar, para nos abraçar. Basta que nós nos arrependermos. Basta a gente se arrepender, nos prostrarmos na presença dele, que Deus está pronto para nos perdoar, tá? Terceiro ponto, o arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. Lá no finalzinho, o Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. Deus, mesmo Davi fazendo o que fez, planejando o adultério, homicídio de Urias, Deus ainda teve misericórdia dele. Mas ele sofreu consequências, tá bom? Mas Deus ainda teve misericórdia dele. Então eu termino dizendo para você o seguinte: não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa se você ainda está cometendo esse tipo de pecado, o importante que você precisa saber é: não está tudo acabado, tá bom? A graça resolve. Não importa o estado que você está, o estado da sua vida, não importa nada disso. A graça resolve. Se você se arrepender, confessar diante de Deus e você deixar o pecado, a graça te abraça. Deus te perdoa, ele restaura a sua vida, independente do tipo de pecado que você cometeu, tá bom? A Bíblia só coloca a blasfêmia como Espírito Santo, mas aí é um pecado bem mais complicado de se entender, de se explicar, na verdade, precisaríamos de mais tempo. Mas fora a blasfêmia contra o Espírito Santo, entenda, para você tem jeito. Essa conversa de que está acabado, que não dá mais para voltar, é tarde demais,
é mentira do diabo. A graça resolve o seu problema, tá bom? Queridos, Deus os abençoe. É uma aula rápida, tá? Fui falando meio rápido, é porque eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais curto, tá bom? Então, Deus os abençoe. Muito obrigado pela audiência, por me ouvir. Se não for pedir muito, deixa um like aí, manda o link para alguém, tá bom? E se inscreva no canal, tá? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.